O pacto do dízimo. Tentamos nos livrar de tudo aquilo que nos impõe obrigações. Queremos falar de amor, mas não de obrigações, não de justiça. Queremos falar de salvação, mas não da guarda dos preceitos de Deus. Agora, o dízimo ainda vige ou já passou a ser um pacto da antiga aliança? Esse é o tema que estudaremos durante essa semana. E é bom que nós nos lembremos de que o pacto do dízimo é, portanto, um contrato bilateral. Uma coisa onde um propõe e o outro aceita e os dois confluem na seguinte direção. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advinha a maior abastança. Deus promete abastança, promessa de bênção sem medida, abrindo as janelas dos céus e derramando, e pede de nós as primícias, o dízimo. O que é o dízimo, senão a 10ª parte, 1/10 daquilo que nós ganhamos? Isso, historicamente, desde os nossos antepassados, Adão, Eva, os patriarcas, desde especificamente de Abraão, nós todos passamos a compreender essa mensagem de bênção para nós. Bem, nós vamos ver então que Abraão foi um pai da fé, e que também ele, como pai da fé, acreditou em Deus e ofereceu o dízimo a Melquisedeque. As circunstâncias eram as mais adversas possíveis. Ali estavam os caldeus, naquela região do mundo onde pequenos povos ameaçavam uns aos outros, constantemente em guerras, estavam tomando territórios, riquezas, fazendo escravos, e os clãs iam aumentando em tamanho e em número, e era preciso estabelecer ali certas lideranças. Havia naquela região o rei de Sodoma, Gomorra e outros 2 reis, que foram atacados por, outros 4 reis, que foram atacados por outros 4 reis. Então eram 5 reis sendo atacados por 4 reis. Esses 4 reis, mais poderosos belicamente, se assenhoraram de todos os bens, das fazendas, das riquezas e também dos homens e mulheres como escravos foram tomados. Dentre eles estava Ló. É o relato que está na palavra de Deus, lá em Gomorra, para que eles pudessem aproveitar-se das bênçãos do seu filho Ló e do seu filho Abraão. Abraão tomou conhecimento disso através de um servo de Ló que escapuliu. Ele trouxe a notícia: seu sobrinho Ló foi escravizado por aqueles 4 reis. Pois bem, Abraão, um pequeno povo com seus 350 servos, ele toma uma atitude. Ele não fica assim à deriva, ele toma uma atitude e vai em busca. Aí então ele vence os reis e tenta então devolver as posses. É encontrado então por Melquisedeque. Melquisedeque que lhe abençoa, lhe dando inclusive pão e vinho na volta da guerra, um alimento muito bem-vindo. E então Abraão dá a Melquisedeque, o servo do Senhor, o sacerdote do Deus Altíssimo, como diz a palavra de Deus, lhe dá o dízimo, a 10ª parte daquilo que lhe pertencia ali. Ali o que acontece então? O rei de Sodoma e Gomorra, agradecido, oferece a Abraão que ele fique com os despojos da guerra, que devolva apenas as almas viventes, aqueles seres que foram aprisionados, que devolva a seu reino os seus súditos. Abraão nega e diz: não quero ficar com nada do que é seu, para que não digas que eu me enriqueci às suas custas. E então ele devolve a Melquisedeque 10% e ao rei todos os seus bens, com exceção daqueles outros seus aliados que ele convocou, e que então eram pequenos outros povos que se juntaram a ele nessa retomada. E então esses outros povos sim ficaram com os bens. Mas Abraão devolveu tudo. E depois vemos em Gênesis 15:1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E ali estava Abraão, já com quase 100 anos de idade, sendo vitorioso naquela guerra. E a promessa de Deus: não temas, porque aqueles povos
que foram derrotados poderiam se juntar e agora, em vez de atacar os reis de Sodoma, Gomorra e os outros reis da região, viriam atacá-lo, até porque ele estava agora com a aparência de que tinha ficado com os despojos da guerra. Estava rico, já era rico, e teria ficado então muito mais rico, tomando as posses de 9 reinos, não só de Sodoma e Gomorra e da região, como também daqueles que haviam tomado esses bens, pois ele foi àquele lugar e resgatou aqueles que estavam lá naquele mundo do pecado. Foi como Jesus deu a sua vida. Abraão ofereceu a sua vida em perigo para salvar o sobrinho que havia pecado contra ele. E Jesus também oferece a sua vida por mim e por você. Mas veja o que acontece então com a bênção. A janela do céu se abre sobre aquele ancião e agora vem a promessa. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer, é quem vai herdar as minhas coisas. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele de quem tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora os céus e conta as estrelas, se os podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra para a herdardes. Então, agora ele passa a herdar a terra, e a sua descendência também herda a terra. E vemos prósperos os judeus, os israelitas, porque se mantêm firmes ao pacto ainda hoje, dizimam. E esse dízimo atende à pregação do Evangelho, à conservação dos templos e também ao alimento dos mais pobres. Aquele povo que está sendo saciado honra a Deus com louvores pelos filhos de Deus que guardam os seus mandamentos. E em Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, nós lemos: Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Bom, é dando que se recebe, disse Jesus. E a palavra de Deus é cheia de exemplos de pessoas que doaram e receberam muito mais. A viúva que estava ali já sem alimento, tinha apenas um bocado de azeite. O profeta vem e um pouquinho de farinha. Vem o profeta e fala: faz para mim um pão. E ela então dá primícia. Ela dá o dízimo, ela dá o pão ao profeta. E o resultado? Não faltou azeite para ela, para sua alimentação. Vendeu o azeite que transbordava da jarra constantemente. E então, durante todo o período da seca, ela foi sustentada, porque do que ela deu, multiplicou. Assim também o maná foi multiplicado durante o momento da travessia do deserto. Vem e entende, para você ver, entender, curtir e compartilhar. E agora vem e segue com a gente em oração. Pai querido, as tuas palavras na Bíblia muitas vezes contrariam a nossa vontade. Muda o nosso entendimento, faz com que nós amemos a tua palavra e compartilhemos a tua mensagem através também das propriedades que nos dás, das nossas posses. Que essas bênçãos sejam repartidas com os teus filhos e com os pregadores da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe muito e abra a janela dos céus. Tomzinho, você está fazendo travessura.